De Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 12, versículo 22, que diz o seguinte: Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio, e Jesus o curou, e ele passou a falar e a ver. Vendo isso, a multidão ficou admirada e perguntaram: será que esse homem é o filho de Davi? No entanto, os fariseus souberam do milagre e disseram: ele expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E diz a palavra aqui que Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens, sabendo que eles pensavam que Jesus realizava as obras que ele fazia pelo poder de Beelzebu, pelo poder das trevas. Jesus, ele disse aquela famosa história de que um reino dividido contra si mesmo não subsiste, que se Satanás está dividido contra si mesmo, se o reino de Satanás está dividido contra si mesmo, o reino dele não vai para frente. Como que Satanás expulsa Satanás? Como os demônios expulsam demônios? E Jesus, ele começa a falar coisas para aqueles homens ali, para aqueles fariseus, com relação a esse tipo de pensamento. Aí entra a passagem aonde Jesus, ele vai dizer o seguinte, versículo 30, versículo 28. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus está chegando até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, eu vou parar por aqui por enquanto. Vemos a cena. Jesus, nesse momento, ele recebe um homem que estava mudo e surdo, um homem que vivia há muitos anos preso por uma enfermidade espiritual. Diz a palavra de Deus que existia um demônio na vida deste homem que fazia com que ele ficasse mudo e surdo, mostrando e provando pra gente que existem doenças que são de origem espiritual, que existem doenças e enfermidades que são causadas por espíritos malignos dentro daquela pessoa. E aí diz a palavra de Deus que Jesus, ao chegar, ao receber aquele homem e ao identificar o que estava de errado com ele, porque quando é uma doença de ordem natural, quando é uma doença cotidiana, é uma coisa genética, é uma coisa normal que acontece com as pessoas, diz a palavra de Deus que quando eram pessoas assim que Jesus recebia, ele curava essas pessoas. Mas quando era doenças e enfermidades de ordem espiritual, ele expulsava o demônio, como foi falado aqui. Todo mundo que viu aquele milagre ficou admirado e ficou falando, realmente, esse aí é o Messias, esse é o filho de Davi prometido, aquele que sentaria sobre o trono de Davi, reinaria e que libertaria o seu povo. Mas quando os fariseus ficaram sabendo, eles falaram, esse homem expulsa os demônios pelo Beelzebu. E aí Jesus disse, eu expulso por Beelzebu, por quem os seus filhos expulsam os demônios? E é interessante nós entendermos, porque nessa passagem, exclusivamente nesse lugar, Jesus, ele fala da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e é uma coisa que muitos crentes, muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas ficam se perguntando o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ficam com medo de praticá-la, já que Jesus disse que é um pecado que não tem perdão. E todos os pecados têm perdão, todos. Até se você blasfemar contra Deus, e quantas vezes as pessoas já blasfemaram contra Deus, quantas vezes na hora da dor, da angústia, muita gente disse, Deus, você não existe, Deus, eu te odeio, Deus isso, e às vezes falaram contra Deus, contra Jesus. Mas quando a Bíblia fala que se falar contra o Espírito Santo, esse pecado não tem perdão nem nesse mundo e nem no mundo que vai vir. E as pessoas ficam na dúvida, pensando, o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu preciso saber para mim não correr o risco de perder a minha salvação, né? De perder a oportunidade de vida eterna. Primeiramente,
As únicas pessoas capazes de cometerem a blasfêmia contra o Espírito Santo são aquelas que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São aquelas pessoas que não reconhecem a grandeza de Cristo, o chamado, o ministério de Jesus. Os fariseus, eles não reconheciam Jesus como o enviado de Deus, como o Filho de Deus. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque na verdade Jesus, ele fazia todas as coisas que ele fazia pelo poder do Espírito Santo. E se hoje nós fazemos alguma coisa na terra, se hoje a igreja trabalha, se hoje a igreja se move, se hoje a igreja prega, se hoje a igreja faz alguma coisa, se existem curas, se existem milagres, se existem coisas sobrenaturais acontecendo na vida das pessoas, é porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. Da mesma forma que ele trabalhava em Jesus, ele também trabalha nas nossas vidas. Mas os fariseus, aqueles que se opunham a Jesus, que não reconheciam Jesus, eles disseram que o que Jesus estava fazendo não era por Deus, porque eles achavam que eles tinham Deus. Eles achavam que eles eram única e exclusivamente os servos de Deus. Então, primeiramente, uma pessoa que não reconhece Jesus, ela corre o risco de realmente cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quem conhece a Jesus, quem reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, quem reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, quem reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, não corre o risco de cometer essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque nós sabemos que as coisas de Deus, que o Espírito de Deus, ele veio, não foi para julgar, não foi para condenar, ele veio para nos preparar. Ele não veio para colocar alguém para falar, o Espírito Santo não é uma pessoa mimada. Às vezes a gente pode pensar, o Espírito Santo não aceita falar mal dele, então ele vai ficar com raiva de mim e vai tomar isso como uma blasfêmia. Não, gente, o Espírito Santo é Deus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos preparar. Ele veio para nos levar para morar com ele eternamente. Então, o coração de uma pessoa que vai cometer essa blasfêmia, vamos dizer assim, contra o Espírito Santo, é o coração daquelas pessoas que jamais vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São aquelas pessoas que jamais vão reconhecer ou que dentro de si jamais vão ter temor a Deus. São aquelas pessoas que muitas vezes vão achar que servem a Deus, mas não servem a Deus, sabe? Então nós precisamos entender, Jesus, quando ele estava aqui nessa situação, ele estava fazendo uma coisa boa para as pessoas, ele estava fazendo bem para as pessoas, ele foi elogiado, ele foi reconhecido pelas pessoas, por uma grande parte das pessoas que ali estavam, mas uma outra parte não reconheceu. Então na nossa vida a gente precisa entender que existem coisas que nós vamos fazer, e até mesmo coisas boas, nós vamos ser reconhecidos por alguns e vamos ser odiados por outros. E principalmente aqueles que são os líderes religiosos, aqueles que às vezes têm uma certa moralzinha para falar, eles vão realmente perseguir. Então eu sempre fico à espreita quando eu vejo líderes perseguindo líderes. Pessoas do meio gospel perseguindo outras pessoas do meio gospel. Pessoas que dizem ser homens e mulheres de Deus, perseguindo outros homens e mulheres de Deus. Essa questão de perseguir alguém, esse espírito de perseguir pessoas, isso já tem alguma coisa errada. Porque existia um espírito de perseguição dentro daqueles fariseus contra Jesus. Aí entra a questão do espírito do engano. Mas Poliana, eles não reconheceram Jesus, mas existem líderes que reconhecem Jesus. Mas às vezes acabam que com o tempo deixam de reconhecer o senhorio de Jesus. Porque alguém que reconhece o senhorio de Jesus na sua vida jamais vai cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E qual foi a blasfêmia que eles cometeram contra o Espírito Santo que Jesus se referiu aqui? Nesse momento Jesus estava apontando essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Foi falar que o que Jesus foi chamar e atribuir os feitos do Espírito Santo através de Jesus a Satanás. Essa foi a blasfêmia contra o Espírito Santo que eles cometeram. Eles disseram que aquele milagre, que aquelas coisas que Jesus estava fazendo, que as coisas boas que Jesus estava realizando para as pessoas, eles estavam atribuindo aquelas ações que eram do Espírito Santo de Deus a demônios. Eles estavam dizendo que eram os demônios. Ou seja, eles estavam dizendo que o Espírito Santo era demônio. Então, naquele momento, Jesus apontou, cuidado, vocês estão cometendo um grande erro. Porque as coisas que eu estou fazendo é pelo Espírito de Deus. Se eu expulso demônios, é pelo Espírito de Deus.
e o reino de Deus está chegando para vocês. Ou seja, isso vai acabar, gente. Não vale a pena se apegar à religiosidade, não vale a pena se apegar a ideias humanas, não vale a pena se apegar a esse mundo, não vale a pena se apegar a instituições. A gente tem que se apegar a Jesus Cristo, a palavra de Deus, a fé. Porque todas as coisas vão passar. As instituições vão passar. Aqueles fariseus passaram. A religião deles passaram. A vida que eles viviam passaram. As causas pelas quais eles lutaram, que eles achavam que eram as certas, passaram. Então tudo passa, né? Tudo passa. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então diz Deus, aí Jesus começa a dizer: se vocês não são contra mim, se vocês não estão comigo, vocês são contra mim. E quem não trabalha comigo, e quem não vier junto comigo, é melhor se espalhar. E aí Jesus, ele fala dessa questão da blasfêmia, e ele diz que uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore ela é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, o fruto também vai ser ruim. E esse fruto aqui está falando de ações. Os frutos, quando você lê na Bíblia escrito frutos, está falando de atitudes. Por isso que em Gálatas vai falar do fruto do Espírito, do fruto do Espírito Santo que ele opera em nós. Ou seja, a obra do Espírito Santo que é refletida nas nossas atitudes. Atitudes e palavras, que é a mesma coisa. Então Jesus diz que uma árvore, essa árvore é a pessoa. A árvore, pessoa, é identificada se ela é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim pelas ações que ela produz, que são os frutos. Pelas suas palavras e pelas suas atitudes na sociedade, no meio que você vive, na sua casa, se consegue saber se você é uma pessoa de fato boa ou se você é de fato uma pessoa ruim. E aí Jesus, ele diz no versículo 34 para aqueles fariseus: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom, e a pessoa má tira coisas más de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que vocês falaram. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha só que loucura daquele povo. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Vocês vão prestar contas para Deus de toda palavra inútil que vocês disseram. Essas palavras que vocês falam vão absolver vocês ou vão condenar vocês. Porque eles disseram uma coisa louca, eles disseram uma coisa inútil, eles disseram uma palavra que eles não deveriam ter dito. Falar que Jesus estava fazendo coisas, milagres, coisas boas por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aonde que o diabo quer o bem de alguém? Aonde que os demônios querem o bem de alguém? Aonde que os demônios querem a cura de alguém? E Jesus disse: vocês são uma raça de víboras, vocês estão tirando coisas boas. É impossível esperar coisas boas de um coração mau. Era impossível esperar que vocês falassem alguma coisa boa e correta, né? Porque o homem tira coisas boas de um coração bom, mas coisas más de um coração mau. Olha para vocês verem o diálogo com Jesus com aqueles fariseus. E nisso a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter esse cuidado. Porque às vezes estamos aí falando ao léu palavras inúteis, palavras que não precisavam ser faladas, julgando e falando coisas sobre pessoas e sobre situações, como se a gente realmente soubesse a verdade dos fatos. Então nós precisamos ter cuidado e aprender com essa palavra, que precisamos medir tudo que vamos falar e tudo que vamos pensar. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer, aderir ao agir de Deus, ao agir do Espírito de Deus, aderir o agir dele a demônios, a um agir que não seja dele. E não é só isso, e não é mais nada além do que isso, tá, gente? Porque muita gente pensa muitas coisas sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, muita gente pensa que se negar ao Espírito Santo está blasfemando contra ele, muita gente pensa que se fizer isso está negando. Não. A palavra, ela é isso, é aderir às obras do Espírito Santo a demônios. É falar que o agir de Deus é uma ação de demônios. E quem faz essas coisas? Aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. São pessoas ímpias, religiosas, pessoas que jamais vão ter um coração quebrantado para arrependimento. São pessoas que têm dentro de si o espírito de perseguição, que vão perseguir a igreja, que vão perseguir aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão sendo usados pelo Espírito de Deus.
Essas pessoas, elas correm o risco de cometer essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas vamos aprender com essa passagem que nós precisamos ter cuidado das palavras que vamos dizer. Tudo que falarmos precisa ser pensado, porque Jesus disse: por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Porque cada pessoa no dia do juízo vai prestar contas para Deus por cada palavra inútil que falou. Que nós possamos aprender com essa palavra nessa tarde. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, Pai, te agradeço, eu te louvo, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu peço que o Senhor venha com essa palavra no nosso coração, fortalecer o nosso entendimento das Escrituras, para que não venhamos pensar o que não deve ser pensado, pensar coisas erradas, mas que possamos aprender e entender o certo, o correto, o verdadeiro da tua palavra e assim ensinar para outros. Que o nosso coração esteja guardado para que nunca, Senhor, permitamos que na nossa vida exista o espírito ou o senso de perseguição aos teus filhos, aqueles que fazem a tua obra. Que possamos ter o nosso coração sensível para sempre andar no temor e na sensibilidade à tua voz. Que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa, que o Senhor renove as forças de cada pessoa e que a nossa fé esteja cada dia mais firmada no Senhor, Espírito Santo, pois o Senhor é Deus presente dentro de nós. O Senhor não é uma criança, um menino que pirraça, que fica de mal porque a gente fez alguma coisa errada. Não, o Senhor está aqui nos preparando, Espírito Santo. O Senhor está aqui fazendo e capacitando as nossas vidas para que dia a dia possamos estar mais prontos para encontrar com o nosso noivo Jesus Cristo. Eu te louvo, Pai, te agradeço pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.